Grande abraço, telespectador. Como diz o titular do programa Transformação Social, o nosso querido Washington Luiz, está no ar a partir de agora mais uma edição deste programa. Hoje, de forma prazerosa, temos a satisfação de receber em nossos estúdios o Luiz Leandro de Oliveira Júnior, ele que é gerente da Petrobras, gerente de suporte operacional, mas hoje especificamente vai falar dos trabalhos realizados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos, que fica atrás da Avenida 9 de Abril, próximo da Rua São Paulo. Se me fala a memória, a Rua São José. O Luiz Leandro vai poder falar um pouco mais do trabalho social que é desenvolvido, repito, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos, desde 2007. Já são 8 temporadas, 8 anos que essa igreja, que popularmente conhecida aqui na cidade, no nosso país, de Igreja dos Mormons, faz prestando serviço à população, não só de Cubatão, como da região. Falei alguma besteira, Luiz Leandro? Satisfação em vê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e de forma paciente esperar para a gente iniciar a gravação. A Igreja Jesus Cristo dos Santos é popularmente conhecida como Igreja dos Mormons, não é isso? Perfeito. Grande abraço, satisfação em vê-lo. Primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, Ademir. De maneira alguma foi nenhum problema ter que aguardar um pouco, tá bom? Para isso que existe paciência, né? Mas foi prazeroso. Enquanto aguardava, conversei com os meninos, foi muito bom, foi muito bem recebido. Obrigado pela recepção, inclusive. E qual é o trabalho executado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos, que é popularmente conhecido como Mormons, não é isso? E queria que você falasse também um pouco das características que aquele que é considerado Mormon realiza não só como colaborador social, mas como religioso. Ok. O nome da igreja, se me permite, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dos últimos dias. Isso. Perfeito. Somos muito conhecidos. Por que dos últimos dias? Porque acreditamos que vivemos hoje os últimos dias que antecedem a vinda do Salvador Jesus Cristo. Perfeito. O que nas Escrituras é conhecido como a segunda vinda. Então vivemos os dias que antecedem esse evento tão profetizado, tão falado nas Escrituras, na Bíblia em específico. Somos muito conhecidos como os Mormons, não só aqui em Cubatão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta de um livro de Escrituras Sagradas. É mundial. É mundial. Essa nomenclatura? É mundial. O nome da igreja, assim como esse, vamos dizer, apelido, ele é mundial, tá bom? O nome ou título Mormons é oriundo de um livro de Escrituras Sagradas que nós adotamos, e aí trabalhamos isso em conjunto com a Bíblia, acreditamos na Bíblia, é importante dizer isso. Sim. E temos um outro livro chamado o Livro de Mormon. Esse livro de Mormon, eu tenho inclusive um exemplar aqui, vou deixar com você. Muito obrigado. Espero que tenha um bom proveito. Outro testamento de Jesus Cristo. Exatamente. Isso porque acreditamos que a Bíblia é um testamento de Jesus Cristo. E o livro de Mormon é um outro testamento de Jesus Cristo. E esse livro ele traz um relato dos antigos habitantes aqui do continente americano. Então vamos lembrar na história das descobertas, sempre que chegou-se nas Américas, no Brasil, já tinha habitante aqui, já tinha o que chamamos de índios, né? Sim. E esse livro traz exatamente a história desse povo, os incas, os maias, tudo isso está aí, inclusive a própria ministração do Salvador Jesus Cristo entre esse povo. E é por conta desse livro que somos conhecidos como Mormons. Mormon, na verdade, foi um dos profetas que traz a história desse livro, tá bom? E isso é como somos conhecidos. Quanto à sua pergunta, como é a vida, o que diferencia um membro da igreja, primeiramente eu quero ressaltar que somos cidadãos comuns, né? Como você colocou aí no início do programa, eu tenho o meu trabalho para sustentar a minha família, independente da minha função de liderança na igreja, todos os membros da igreja, ao servirem, o fazem totalmente por amor, né? Inclusive os líderes. Nós não somos remunerados, nós não temos um clero remunerado na igreja, então somos cidadãos comuns, tendo nosso trabalho, nosso estudo, nossa família para cuidar. E como cidadãos e membros da igreja, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos também a responsabilidade muito grande de cuidar uns dos outros. É muito comum nos tratarmos como irmãos, e aí não podemos fazer com que isso seja apenas uma forma de tratamento. Nós temos que mostrar na prática que de fato acreditamos nisso, somos irmãos. E como irmão, nada mais esperado do que cuidar uns dos outros.
E nesse sentido, todos os membros são instados, são instigados a, tendo a oportunidade, servirem e fazer aquilo que o Salvador Jesus Cristo ensinou, né? Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então não posso dizer que amo o meu próximo quando esse necessita de um socorro e eu não vou ao seu encontro. E aí, nesse sentido, a igreja tem desenvolvido muitos projetos, além desse estímulo individual de cada pessoa, temos projetos comunitários, né? Deixei contigo uma apresentação, trata vários dos projetos que executamos aqui em Cubatão, inclusive. Eu gosto muito de pensar, pelo meu sotaque você pode ver que eu não sou daqui, né? É verdade. Eu sou nordestino, oriundo da Paraíba, João Pessoa, e cheguei aqui... Terra boa. Terra boa. Recomendo, inclusive, se não foi lá ainda. Estive lá já fazem 2 décadas. Estou com saudades. O que era bom continua bom, o que não era está melhor ainda. Que maravilha. Tá bom? E logo ao chegar aqui em Cubatão, aliás, aqui na Baixada Santista, eu sou residente de Santos, tivemos uma calamidade aqui em Cubatão, ali no início de 2013, né, quando uma chuva... 22 de fevereiro de 2013, forte, uma das chuvas mais fortes da cidade, que a cidade já sofreu. Eu acho que eu lembro de ter relatos que há 50 anos não se via algo daquela natureza. 5 né? décadas. E, infelizmente, pelas condições de moradia de parte da população de Cubatão, muitos sofreram aqui. Ali naquela região de Água Fria, Pilões, tivemos muitas pessoas desabrigadas, pessoas que perderam tudo que possuíam, suas casas, seus móveis. Enfim, naquele momento, nós saímos ao encontro de ajudar essas pessoas. Quando centenas de membros da igreja, unidos em um programa que chamamos Programa Mãos que Ajudam, né, saíram para socorrer aquelas pessoas. A igreja, além de ceder o seu prédio, esse que você mencionou aqui em Cubatão, que serviu de abrigo para muitas dessas famílias. Fica atrás da Igreja Católica Matriz. Exatamente por trás. Dividem os muros. Um prédio de vidro muito bonito. Inclusive, os prédios da igreja são bem padronizados. É fácil reconhecer porque aquele estilo vai ser o mesmo. Um vidro escuro escrito em cinza. Exato. E sempre com o nome da igreja bem à frente. Então, naquele momento, centenas desses membros foram a essa região por vários dias e ignoramos a lama, tínhamos camadas de lama ali que ultrapassava meio metro. E isso no momento em que estávamos. Na verdade, esse alagamento chegou a alturas bem maiores, chegou a cobrir várias daquelas casas. Então, vimos pessoas ali que literalmente tinham perdido tudo, inclusive seus documentos. Então, por vários dias, ficamos ali ajudando essas pessoas no que aparecia. Além de limpar, além de ver as suas necessidades, vestuário, alimento em muitos casos. Tivemos muitas doações. Então, foi uma das grandes demonstrações de amor. E naquele momento eu confesso que eu me apaixonei pelo povo aqui da Baixada, por ver um povo de um coração tão grande, né? E quando seus irmãos precisavam, prontamente deixaram tudo o que tinham e foram lá ao socorro. E essa é apenas uma das demonstrações dos projetos sociais da igreja, temos várias outras. Nesse sábado passado, tivemos um segundo evento em uma escola ali na entrada de Santos, chamada Maria Patrícia. Conheço. Acho que é esse o nome. E vários desses mesmos membros, unidos no programa Mãos que Ajudam. Próximo dos primeiros radares. Perfeito. De quem vem de São Paulo para Santos. Perfeito, à direita. Exato. Isso. E por segunda vez estivemos lá, ajudando numa pequena reforma, pintura de muros, paredes, portas, limpeza. Tudo de forma solidária, colaborando, sem nenhum recebimento. Nada pago em troca. Fazer o bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem, sem cobrar nada em troca. Ela estava me chamando a atenção, Leandro. Hoje a Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, ela tem crescido sensivelmente. 1.100.000 religiosos mormos. São só no Brasil 1.500 edifícios. Perfeito. Em território nacional. E a ajuda humanitária que você tem dito, que a igreja tem um compromisso permanente de promover a autossuficiência e de amenizar o sofrimento humano de todos os povos, independente de classe social, religião e etnia, não é isso? Perfeitamente. A história da igreja no Brasil... Porque nós ainda, desculpa até te interromper, dizem que não existe um racismo, né? Mas acho que o racismo que existe no Brasil é o pior. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o preto não vai em lugar que não vai o branco e vice-versa. Aqui, aquele não, somos todos democratas e, na verdade, infelizmente não é assim, apesar de ser crime. E eu creio, e se eu estiver equivocado você me puxa a orelha e me corrige, que tem que ter um jogo de cintura o religioso para saber lidar com essa situação, não? Deixa eu falar um pouco a respeito disso. Deixa eu voltar ao início da sua fala. A história da igreja aqui no Brasil, ela remonta ali a 1923. Exato. Né, quando tivemos uma primeira família oriunda da Alemanha, que era membro da igreja, chegou aqui no Brasil, e já em 1929 tivemos aqui os primeiros missionários. Os missionários da igreja, eles são bem caracterizados, é fácil de reconhecê-los na rua, geralmente andam em dupla, né, os rapazes, camisa branca, uma plaqueta no bolso, gravata. Bem identificados. Bem caracterizados. Somamos mais de 1.100.000 membros da igreja, e isso dividido em mais de 2.000 comunidades de membros ou de santos dos últimos dias. Perfeito. Estamos aí em todos os estados e nas principais cidades do país. Né? E onde não estamos, estamos procurando chegar. Né? Porque entendemos que a pregação do Evangelho, conforme ensinado por Jesus Cristo, é algo importante para nossas vidas. Sim. Né? Nossa existência está muito ligada a tudo quanto Ele fez e ensinou, dentre todos os povos. E a igreja está espalhada no mundo inteiro. Então, o mesmo padrão, os mesmos ritos, os mesmos costumes e crenças. Quanto às diferenças que existem, elas são características do ser humano e, na verdade, quando olhamos a questão de religiosidade, um dos credos, temos um conjunto de 13 credos. E foi bom você tocar nesse assunto, Leandro, para a gente terminar o primeiro bloco, porque eu vou falar algo, não vou nem falar pelos outros, vou falar por mim. A gente tem como mórmon aquele que vem de bicicleta, de camisa branca, gravata escura, a plaquinha, e normalmente de origem alemã. Né? Aquele cabelo liso, o olho claro, um alemão, um suíço, um escandinavo, a gente fica com essa característica. E a partir do momento que você diz que negros também fazem parte, mostra a democracia existente dentro da Igreja Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, não é isso? Perfeito. Você não podia ter falado melhor. Obviamente, como eu mencionei, lá nos primórdios da igreja aqui no Brasil, os primeiros missionários eram oriundos de outros países. Né? Talvez tenha essa característica que você mencionou aí. Hoje, na verdade, a maior parte dos missionários que temos no Brasil é formada por grupos de brasileiros mesmo, e temos muitos brasileiros, inclusive, que é a mistura de em raça. Outros países, até nos Estados Unidos. Né? Recentemente, um membro aqui da ala Cubatão, da igreja em Cubatão, foi servir como missionário na África do Sul. Leandro, você congrega na ala de Cubatão ou... Eu resido em Santos, na Ponta da Praia. Mas a igreja que você frequenta é de Cubatão? Na Ponta da Praia. Na Ponta da Praia? Na Ponta da Praia, em Santos. A igreja ela é organizada geograficamente, tá bom? Então, temos, por exemplo, Ponta da Praia, uma área geográfica bem definida, forma que nós chamamos de ala Ponta da Praia. Certo. E temos 4 outras alas em Santos distribuídas na cidade. E 2 em Cubatão, perfeito. Para cada uma dessas alas nós temos um bispo, perfeito, com uma liderança para apoiá-lo, e a conjugação, a união dessas unidades, dessas alas, forma o que nós chamamos de estaca. E para essa estaca nós temos uma presidência, que nesse caso eu presido essa estaca de Santos e Cubatão. De 6 comunidades. De 6 comunidades, 6 unidades. Temos outras estacas com essa mesma formação no Guarujá, com mais ou menos 10 unidades. Temos 2 outras estacas em São Vicente, totalizando 11 alas, 11 unidades. E temos outra estaca na Praia Grande. E essa é a estrutura da igreja aqui na Baixada Santista. São quase 30 estacas espalhadas pela Baixada. Na Baixada temos aproximadamente algo próximo de 40 alas. 40 alas, número significativo. Número significativo. E estamos crescendo. Muito bem, este é o Luiz Leandro de Oliveira, ele que é gerente de suporte operacional na Petrobras e também faz um trabalho fantástico perante a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com Transformação Social.
Retornamos para o segundo bloco da edição de hoje do programa Transformação Social. Hoje é o aspecto religiosidade. Estamos recebendo o Luiz Leandro, ele que é gerente de suporte da Petrobras e é presidente de uma estaca, ele já explicou aqui o que é a estaca, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para você, para a gente não ficar com um assunto muito formal. Vou tentar popularizar essa nossa conversa, Leandro, se você me permitir. Claro. Eu já ouvi muita gente acreditar que um membro da Igreja dos Mórmons, que é o membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma pessoa evangélica. Pelo que eu conversava com você aqui fora do ar, não é. Existem pontos em comum e existem pontos que não são comuns. Você poderia enumerar alguns dos pontos em comum e uma das diferenças entre aquele que é mórmon e aquele que é considerado cristão evangélico? Claro. Primeiramente, você frisou muito bem, por sermos uma religião cristã, é óbvio que temos muito em comum, como, por exemplo, as nossas crenças em Deus, o Pai Eterno, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Isso é algo muito comum entre todas as religiões cristãs, com algumas diferenças. Então, temos isso. Acreditamos muito na família. Família, para a gente, é o que há de maior valor. Então, nisso também há muito em comum, embora, quando falamos em família, para nós tem um significado muito grande, porque acreditamos que as famílias podem ser eternas. Então, acreditamos na união de marido e mulher e os seus filhos, não só durante essa vida mortal, mas por toda a eternidade. Isso é possível através de ordenanças sagradas que nós realizamos nos templos da igreja. Quanto a algumas diferenças, eu frisaria o próprio livro de Mórmon, como nós citamos no início. Nós acreditamos na Bíblia, é importante que isso fique bem claro, né? O livro de Mórmon não substitui em nada a Bíblia, muito pelo contrário, como você mesmo colocou no início, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Então ele confirma as verdades constantes na Bíblia e nos ajuda a evitar tantas confusões que existem hoje no mundo. Se você parar para pensar, tantas religiões acreditam e são baseadas na Bíblia, mas elas acreditam em coisas tão diversas, tão diferentes. Mas é o mesmo livro que usam como base. Tem interpretações diferentes. Quando juntamos agora o livro de Mórmon com a Bíblia, não há espaço para interpretações dúbias, não há espaço para divergência de crença. Essa é uma das coisas que eu diria que somos diferentes de outras religiões. A família, nossa crença na eternidade em relação à família também. Marido e mulher podem estar juntos, mesmo após essa vida, com os seus filhos. E aí, nesse sentido, nós incentivamos muito a pesquisa da família, pesquisa familiar, que nós chamamos de genealogia. Na verdade, não nós chamamos, mas é conhecido como genealogia. A igreja hoje ela é detentora do maior centro de pesquisa genealógica do mundo, inclusive com sites na internet disponível para todas as pessoas. Se você quiser entrar depois, eu vou deixar o endereço. Por favor. Tá bom? É www.familysearch ou www.fs.org.br. Qualquer pessoa vai ter acesso a esse site, pode fazer pesquisas genealógicas. Family Search, traduzindo, procurando a família? Procurando família. Isso é bom em inglês, né? Estudei um pouquinho. Olha aí. Então, essas são algumas das crenças, das diferenças que nós temos em relação a outras religiões. Agora, diferente do espírita kardecista, apesar de você falar em família eterna, o mórmon não acredita em reencarnação, né? Não. Nós acreditamos em ressurreição. E como seria isso? Da mesma forma como Cristo ensinou. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, temos várias escrituras, o apóstolo Paulo, inclusive, ele falou muito sobre a ressurreição no livro de Coríntios. Especificamente, se abrirmos lá o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, fala muito sobre a ressurreição, que é exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo, sendo ele o primeiro homem, ou a primeira pessoa a ressuscitar. Morreu. Quando a morte acontece, é a separação do corpo e do espírito. Exato. E a ressurreição é exatamente a reunião do corpo e do espírito. Então, da mesma forma como aconteceu com Jesus Cristo. Mas no caso de Jesus foi com o mesmo corpo. Mesmo corpo. E é o mesmo que vai acontecer comigo, com você, com toda a humanidade.
todos terão oportunidade de ressuscitar. E é nessa ressurreição que nós acreditamos, o que diferencia da reencarnação. Bispo Leandro, acho que é correto chamá-lo dessa forma, né? Apesar de ser presidente da Estaca. Geralmente me chamam de presidente Leandro. Presidente Leandro, então vamos chamá-lo de presidente tranquilo. Leandro. Presidente, vamos falar um pouco dessa parte humanitária que é desenvolvida, até porque o nome do programa é Transformação Social, e essa parte, como ela é desenvolvida nas 6 estacas que Vossa Excelência preside, tanto nas 4 de Santos, como aqui em Cubatão. Aqui em Cubatão são 2, né, que você está me falando? São 2 em Cubatão. Essa aqui na rua São José. Perfeito. Fica atrás da Avenida 9 de Abril. Vou até fazer propaganda de graça, atrás da Casas Bahia. E qual seria a outra unidade, a outra comunidade, Fica presidente? no Casqueiro, é a ala Casqueiro. Essa que você falou que é em frente ao SESI, lá no Parque São Luís. Exatamente, em frente ao SESI. Na Avenida Comendador, né, Francisco Bernardão, ali, Irmã Valderez Correia. Isso é bom de geografia, né? Que são 40 anos de Cubatão, né? 40 anos de Cubatão, deu para decorar algumas ruas. Deixa eu te falar rapidamente. A igreja ela tem a mesma organização, a mesma estrutura e padrão no mundo inteiro. Então não é algo específico de Cubatão e Santos, mas no mundo inteiro ela tem o mesmo formato e os mesmos ideais. Muda apenas o tamanho, né? De acordo com o volume da comunidade. Por exemplo, se você precisa de um espaço maior, ela é maior, mas os padrões, tanto internamente como externamente, são os mesmos. São os mesmos. Só que eu me refiro de padrões não apenas de edifícios, mas em padrão de crença e de atuação. A igreja ela tem um foco muito grande em serviços humanitários, não apenas aqui, mas no mundo todo, inclusive desenvolvendo vários projetos com a Cruz Vermelha. Muito bom. E outras instituições. A Cruz Vermelha é uma entidade séria, não, presidente? Sim, e por isso que nós fazemos vários trabalhos juntos. Aliás, há décadas que a Cruz Vermelha merece esse crédito. Nós temos espalhados no mundo vários silos, vários armazéns com comida, vestuário, e sempre que acontecem catástrofes no mundo, a igreja é uma das primeiras a correr ao encontro, a socorrer esses povos. Especificamente aqui em Cubatão, além dessa preocupação, falei rapidamente do programa Mãos que Ajudam. É um programa composto, a força desse programa é composta por membros da igreja. Tá certo? Aqui em Cubatão, quantos membros tem em cada igreja? Aqui em Cubatão, nós temos aproximadamente 900 membros. Em cada uma ou nessas duas unidades juntas. Uma média de quase 500 cada uma. Isso. Aqui em Cubatão temos aproximadamente 650 e mais ou menos 250, 280 no Casqueiro. Tá. Membros da igreja. Então chega até próximo pela localização geográfica. Isso, exatamente. Então o programa Mãos que Ajuda é exatamente a união desses membros. Falei um pouco aqui de alguns projetos que desenvolvemos, né? Fiz referência àquele evento aqui em 2013, fiz referência à Escola Maria Patrícia. Sim. Temos vários outros projetos aqui de doação de roupa, alimento, asilos inclusive. Presidente, a exemplo do evangélico que tem o dízimo de 10%, o mórmon tem uma contribuição fixa ou não é assim que funciona? Sim, nós ensinamos o mesmo princípio do dízimo, é um princípio que consta nas escrituras. 10% dos vencimentos 10% líquidos? 10% dos nossos vencimentos. Líquido, né? Não é uma participação como se fosse um clube social, é uma doação. Então, os membros que acreditam, que têm um testemunho desse princípio, que têm convicção, eles fazem as suas doações. Eu, por exemplo, como lhe falei, a igreja não tem um clero remunerado, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento, e desse sustento eu faço minhas doações rotineiras. Você não recebe um único centavo da igreja? Nem um centavo. Muito pelo contrário, faço minhas doações semelhante a qualquer outro membro. Bom, nós chamamos de lei do dízimo. E, na verdade, tenho sido muito abençoado com isso. Até porque a igreja também tem um custo, né? Não dá para você... Você tem que pagar aluguel quando não tem sede própria, luz, e para fazer essas doações para ajudar outros irmãos, você precisa da parte financeira. Né? A igreja, a manutenção dos prédios, toda a sua estrutura, é feita através desses dízimos, através dessas doações. Assim como os membros são ajudados também. Então, nós temos programas... Quando está com uma dificuldade financeira. Sim, nós temos programas de bem-estar. E até de emprego eu estava vendo aqui. Sim. Então, temos uma preocupação muito grande com a autossuficiência dos membros. Tá bom? E quando algum membro ele está passando por dificuldades, é comum que essa pessoa vá até o bispo
não é algo que se torna público, é algo muito privado, e junto com o bispo discutem ali as formas que a igreja pode ajudar esse irmão. E apresenta a situação, né? Sim. E também ligado à autossuficiência, nós temos centros de recursos de emprego, né, que busca... Estava vendo aqui na apresentação que Vossa Excelência me mandou. Busca capacitar ou ajudar na capacitação dos membros da igreja e outros da comunidade também, para que possam ser colocados ou melhor colocados no mercado de trabalho. E assim, cada pessoa, cada família possa ter a sua própria autossuficiência. A educação, ligado à autossuficiência também, é outro ponto que damos um valor muito grande. A igreja incentiva que todos os membros, né, e aí vamos focar muito nos jovens também, busquem a sua profissionalização, busquem a sua formação educacional. E ela tem, falo ela, a igreja, nós temos o que chamamos de Fundo Perpétuo de Educação, é um fundo financeiro mantido por próprios membros da igreja, aqueles que podem, e esse fundo ele é usado para fazer empréstimo a membros, né, buscando aí o desenvolvimento profissional. Esses membros eles são incentivados a, após a sua formação, também pagarem esse empréstimo, não tem juro algum, mas para que o fundo possa ser reposto, então outras pessoas serem ajudadas. E temos vários jovens, vários membros da igreja sendo ajudados aqui na região de Cubatão. Então, a autossuficiência, a capacidade de você manter a si e a sua família é algo muito importante para nós. Ainda em cima desses jovens que são ajudados na cidade, gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como ele é ajudado. E só para o telespectador ter uma exatidão, na Igreja Católica existe o Papa, depois vem o Bispo e depois o Padre. Na Igreja de Mormons tem o Bispo, tem o Presidente dessas estacas e qual o grau acima dela? A igreja ela é uma só organização, então nós temos para o mundo ou para toda a igreja uma presidência, que nós chamamos de primeira presidência. Perfeito. Bom, essa primeira presidência, ligada a ela, nós temos um grupo de 12 homens, que são chamados de apóstolos. A igreja ela tem a mesma organização, se você for analisar, da organização que Cristo estabeleceu quando esteve na Terra. Sim. Então temos 12 apóstolos, ligados a esses homens temos outras autoridades, outros líderes gerais, são líderes para a igreja no mundo inteiro. E os presidentes de estacas. E então viemos para uma organização mais regional, com a presidência diária, que é uma presidência para o Brasil, e então as estacas. Né? E as estacas organizadas nesses modos que eu te falei. E Vossa Excelência é presidente de uma das estacas. E eu presido a estaca Santos, que é composta pelas cidades de Santos e Cubatão. 4 em Santos e 2 em Cubatão. Exatamente. E esse trabalho que é feito pelo jovem que o senhor me citou há 2 respostas atrás, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como é desenvolvido esse trabalho aos jovens que estão com dificuldades. A juventude na igreja, ela ocupa uma grande parte de nossas preocupações. Temos que lembrar que são pessoas que estão numa formação ainda de sua personalidade, do seu caráter, e muitas vezes mais suscetíveis a questões sociais. Bom, então nós procuramos dar um suporte e um apoio muito grande a esse grupo e fazemos isso de várias maneiras. Um deles é focando a educação, como eu te falei. Temos organizações na igreja voltadas para esses jovens, com vários programas aí definidos para eles. Entre esses eu destaco o seminário, é um curso de religião diário que nós temos na igreja para esses jovens. Nós temos uma organização de rapazes, uma organização de moças. Essas organizações provêem atividades para esses jovens. Essas atividades sempre visam, primeiro, que eles entendam, que eles aprendam o Evangelho, que eles aprendam a se socializarem, desenvolver a cidadania. Né? Estimulamos muito a participação desses jovens, bem como todos os membros, na política. Né? Que eles Política também? Sim, claro. A política é uma parte importante do nosso exercício da cidadania. Então, incentivamos para que a gente não só participe ativamente do meio político, e aí não como igreja, mas como indivíduos. Bom, assim como a gente tem uma participação bastante consciente em relação ao nosso voto. Né? Que os membros conheçam bem. Como cidadão. Como cidadão, aquilo que todo cidadão deve fazer. Então, nós atuamos muito na formação espiritual dos jovens e também na formação cidadã deles.
né, para que eles possam ser bem colocados no mercado de trabalho, para que eles possam ter uma formação familiar boa, né? E naturalmente a gente está falando de gerações quando a gente investe aí, né? Esses jovens serão pais, serão mães, né? Então poderão educar melhor os seus filhos. Então a gente entende que quando há uma atuação boa nesse grupo, a gente está formando muito mais do que esses diretamente relacionados aqui no momento. Muito bem, este é o programa Transformação Social. Estamos recebendo o presidente de uma das estacas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida popularmente como a Igreja dos Mormons, e estamos recebendo ele que também é gerente da Petrobras, o Luiz Leandro de Oliveira Júnior. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco do Transformação Social de hoje. Não saia daí. Retornamos para o último bloco do programa Transformação Social, edição de hoje, que toca não só o aspecto religioso, como também as ações humanitárias desenvolvidas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Aliás, eu estava conversando com a Ingrid aqui no intervalo. A Ingrid, ela é da Ala Casqueiro e ela estava me puxando a orelha com razão. Eu disse que desde 2007, esse programa Mãos que Ajudam já existe em Cubatão, mas, na verdade, ele já existe desde o começo do século, 2000, 2002. Já é um trabalho que está sendo desenvolvido, então, praticamente há 2 décadas. Não é isso, presidente Leandro? Exatamente. A Ingrid puxou minha orelha e com razão. Quando pensamos Mãos que Ajudam, nós temos que lembrar da questão de caridade. Exatamente. Na verdade, nada mais é do que isso. É um programa de caridade. Independente da nomenclatura. Independentemente disso. E aí, quando pensamos dessa forma, serviços de caridade, solidariedade, enfim, sempre esteve ligado à igreja. Na verdade, sempre o Salvador Jesus Cristo foi o nosso grande exemplo. Então, como eu disse aqui em alguns momentos, não tem como falarmos em religião, não temos como falar em nossa crença em Jesus Cristo sem nos colocarmos à disposição do serviço. Uma grande verdade, né? E além do programa As Mãos que Ajudam, que você já esclareceu detalhadamente, eu percebi aqui na apresentação que você me forneceu que também é comum vocês fazerem campanhas de doações de sangue, né? Hoje em dia, inclusive depois que o HIV, a AIDS, foi difundida no começo dos anos 80, muita gente deixou de doar sangue e muitas vidas acabaram se perdendo. E é uma batalha que a Igreja dos Mormons, que o Leandro brilhantemente é um dos presidentes das estacas de Santos e Cubatão, que agregam 6 comunidades, tem insistido bastante nessa tecla. Eu aproveito para fazer a pergunta. Muita gente ainda é reticente em doar sangue em razão da temeridade de pegar uma doença ou coisa parecida, Leandro? Eu, particularmente, Ademir, sou muito afeiçoado a essa questão de doação de sangue. Eu acho que ela é uma das formas de você, literalmente, salvar doar vidas sem saber a quem. Exatamente. Então é um ato muito altruísta, quando você dá de sua vida por outra pessoa que você nem sabe quem é, né? Então eu sou muito afeito a esse programa e acho que os bancos de sangue, eles estão muito bem preparados nesse sentido de preservar a saúde do doador, né? Acho que esse mito, esse receio, ele tem desaparecido, ao menos entre o nosso povo. Além das doações individuais, que nós incentivamos os membros, tanto quanto necessário que o façam, né? Desenvolvemos programas para que em comunidade a gente também faça essas doações. Pelo que eu tenho visto, a última vez, inclusive, foi a primeira oportunidade de fazer isso com toda a minha família. Então, estávamos lá sentados em 3 cadeiras, eu, minha esposa e minha filha, a Rebeca, a minha filha mais velha. Qual a idade dela? Hoje ela tem 17 anos. Completando 18 agora em janeiro. Uma jovem. Tem outra mais nova ainda, com 7 anos, a Gabriela. Então, não vejo esse problema hoje. Os membros não têm esse receio. No passado, sim, tivemos problemas no passado, né? Não entre os membros, mas estou me referindo a histórico. Mas hoje, acho que os bancos de sangue estão muito bem preparados. Sentimos falta, inclusive,
de um ponto de doação aqui em Cubatão. Verdade. Já tentamos algumas vezes em parceria, mas não conseguimos. A última que vocês realizaram foi na Casa de Saúde em Santos. Na verdade, é isso, Casa de Saúde em Santos. Ali na Avenida Conselheiro Neves. Perfeito. É que às vezes eu confundo Santa Casa com Casa de Saúde, já fizemos doação nos dois. Em ambas as ambas. instituições. Muito bem. E a Ingrid também me falava que no programa que já é realizado desde o começo do século, foram feitas muitas parcerias com a Secretaria de Educação, com as escolas, serões, e isso continua acontecendo? Sim, na verdade a igreja está sempre aberta a qualquer oportunidade de serviço que surja. O Poder Executivo Municipal tem aberto as portas para essas parcerias no momento? Sim, tanto em Santos quanto em Cubatão. Você não tem tido resistência? Temos desenvolvido uma parceria muito boa, com membros da igreja participando de comunidades aqui em Santos, aqui em Cubatão, inclusive. Recentemente, fizemos doações para algumas escolas aqui em Cubatão. Uma delas nós doamos um laboratório de informática, um conjunto de 21 equipamentos, se não estou enganado. Sensacional. Em outra doamos cadeiras escolares. Eu não lembro o nome das escolas não, né, Leandro? Uma foi a Jaime João Ocese. Isso. Eu não sou muito bom de lembrar como você ruas e nomes de escolas, mas enfim, uma delas foi essa, onde doamos aí um conjunto de equipamentos de informática. Sensacional. Para a organização de uma E sala. isso vai ajudar no ensino de centenas de crianças. Sem dúvida. Temos hoje também, aí olhando a comunidade, trabalhado muito com uma comunidade voltada para apoio às mulheres aqui em Cubatão. Temos membros aí ministrando aulas de idiomas, temos as irmãs ensinando sobre questões relacionadas a armazenamento doméstico, temos excelente muitas técnicas de guardar a alimentação, né, de maneira sem sofrer problemas com o tempo. E, Leandro, era muito comum o intercâmbio de mormons. Eu me recordo, eu tive um amigo que é mormon, que veio da Austrália, sempre com a sua bicicletinha. Continua esse intercâmbio, brasileiros indo para outros cantos desse planeta e outros povos vindo para justamente fazer esse intercâmbio, essa união entre as populações de línguas até diferentes, obriga aquele que está em outro país a aprender no mínimo mais uma língua. Isso continua, aquele trabalho, e de bicicleta, não tem automóvel, não tem motocicleta, pelo menos até acho que uma década atrás era assim, não sei se ainda continua, você pode me confirmar ou não. Como eu mencionei lá no início, a igreja ela é uma igreja global, então nós somos uma única comunidade, independente da etnia, da geografia, da língua, né, que nos separa, somos uma única comunidade. E aí você deve se referir exatamente ao serviço missionário que temos na igreja. Exatamente. Né? Onde os jovens, rapazes ali entre 18 e 25 anos, isso, são incentivados a servir a missão pela igreja, as moças também, né, são incentivadas. E aí, quando nós nos colocamos à disposição de servir uma missão, chamamos de missão de tempo integral, em que os rapazes por 2 anos se dedicam exclusivamente a pregar o evangelho e a servir ao próximo. E não há renovação para que ele fique naquele país. Ele cumpre um período e tem que ir para outro país. Exatamente. Independente se constituiu família ali... Não constitui família Não ali. constitui? Constitui família por laços de amizade. Sim. Como eu falei, durante aquele tempo em que ele está servindo como missionário, ele se dedica integralmente... Não acontece do missionário ser solteiro e de repente... Todos são, no geral, todos são solteiros, salvo quando casais sêniores também fazem esse trabalho, são os únicos casais que temos. Não acontece de ir numa missão dessa? Não. Não? Não. É impossível? Olha, eu não conheço nenhum dos casos, certo. Certo? Mas eles servem integralmente para ele pregar vai com esse o evangelho, objetivo. Né, faz parte das regras da missão, inclusive. Ele não contrair relacionamentos dessa natureza, entendi. Salvo relacionamentos de amizade. Claro. E ao término desse período, obrigatoriamente ele volta para a sua terra de origem. Acho que eu mencionei um pouco atrás, tem um colega nosso aqui de Cubatão, um rapaz, mencionou, que agora nesse mês de novembro saiu para servir uma missão na África do Sul. Mencionou. Né? Mais cedo, quando cheguei aqui, conversava com um colega teu, e ele disse, conheci 2 jovens essa semana da igreja, e um deles é chileno e está terminando sua missão. Está voltando para casa, está voltando para o Chile. Não acontece de vir casado? Normalmente? Sim, acontece. Como eu falei, esse que eu conheci é casado, se me fala a memória. É possível que casais sêniores
eles saiam juntos. Geralmente Isso, sai juntos, o marido exato. e a mulher. Exato. Então eles passam o tempo também fazendo o mesmo trabalho. Integralmente. Período integral, tempo integral. Aqui na tua estaca, as 4 comunidades de... 4 alas, né, que vocês chamam de Santos. 6 alas. 4 de Santos e 4 em Santos e 2 em Cubatão. 2 de Cubatão. Existem pessoas que estão caminhando para serem missionários ou não? Hoje, a Ingrid, por exemplo, é uma candidata a missionária? É um grande exemplo, ela já fez isso, inclusive. Já fez? Qual país que ela foi? Ela ficou no Brasil mesmo. Né? Ficou em Goiânia. Servindo aqui na região no Planalto Centro-Oeste. Central. Isso. Ela já serviu missão. Foi passar calor lá. Mas, independente do clima, sempre nos apaixonamos por aquele povo onde nós servimos. Eu tive a oportunidade de servir missão também, servi como missionário da igreja, ali entre os anos de 91 e 93, e eu saí da Paraíba e vim servir aqui em São Paulo. E acabou ficando? Não. Terminaram os 2 anos, eu voltei. Dei continuidade aos meus estudos, me casei lá, tive filho. Como é que pintou a Baixada Santista e a Petrobras? Em função de trabalho. Eu trabalho na Petrobras. Foi uma grande coincidência você ter sido transferido para cá, no lugar onde você fez missão, seria isso? Coincidência, meramente uma coincidência. Grande coincidência. Uma boa coincidência. É porque já conhecia, né? Ficou tudo mais fácil, né? E temos hoje, nessas 6 alas, Presidente, 6 você veio para a Baixada em que ano? Eu estou aqui desde meados de 2012. 2012. Em função de transferência profissional. Até então eu trabalhava em Natal, Rio Grande do Norte. Então, só respondendo a tua pergunta, nós temos aqui nessa estaca Santos, atualmente alguma coisa próxima a 25 jovens que estão servindo missão. Alguns deles no Brasil, outros na África do Sul. Temos missionários servindo nossos aqui nos Estados Unidos, em outros países da América Latina. Então, na Europa também, não? Temos na Europa, temos uma jovem servindo na Europa. E como é que é feita essa escolha local que vai o jovem? Por exemplo, a Ingrid foi para Goiânia, né? A Ingrid é que está aqui no nosso estúdio, veio acompanhando o Leandro, ela foi para Goiânia. Mas como é que é feito isso? Um vai para a África, outro vai para o Chile. Como é que é feito? É aleatório ou não? Em relação à nossa decisão, isso é aleatório. Ah, perfeito. Os jovens, eles... Tem que estar preparado para ir para qualquer canto Eles se preparam e falam, eu quero servir uma missão, é um serviço voluntário, também não são remunerados. Então, você falou aí bicicleta é um luxo, geralmente chama a pé mesmo. A pé. Tá bom? E aí nós submetemos... Por isso que não tem mórmon gordo, rapaz. A maioria está tudo magrinha, agora eu entendi. Não tem fofinho, é difícil. Difícil. Eu vou ter isso como elogio, tá bom? Inclusive, vou até perguntar aqui para minha técnica, eu acho que eles são evangélicos. Aqueles que jogavam bola com o pessoal da TV Câmara na segunda-feira não são mormons, não, ou são? Não são. Então, eu estava cometendo... Por você mencionar a segunda-feira e jogar bola, eu diria que havia uma grande chance. A segunda-feira normalmente é o dia de descanso dos missionários. Tá. O único dia que eles têm ali para se Os preparar. Os outros 6 dias são no campo. Queimando sola de sapato. Exatamente. E onde que são recepcionados esses jovens que vão para outros locais? A Ingrid que foi para Goiânia, outros que vão para outros países? Cada missão ou cada região geográfica que tem essas missões tem também um centro de treinamento missionário. Aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos um centro de treinamento. E ali eles são remanejados para todos os missionários que servem aqui no Brasil, o início do trabalho começa nesse centro. E dali cada um segue para as missões que lhe foram designadas. E esses missionários, quando tocam a campanha dos apartamentos, das residências, normalmente eles estão de posse deste livro que Vossa Excelência me deu, ou aquele famoso Sentinela? Não, geralmente estão de posse no livro de Mórmon. Ok. O Sentinela e espero que todos onde eles baterem abram as portas. Eles só estão ali para fazer o bem. Aqui no Brasil tem dificuldade, né? Você foi missionário nos anos 90, isso. Tem porta aí que o cidadão ele já olha, vê aquela gravatinha e não quer nem abrir, não é isso? Sempre temos. Na verdade, a igreja no Brasil tem crescido muito. É uma das religiões que mais cresce. Exatamente. Né? Falei que temos mais de 1 milhão comprovado em números, viu? Isso, eu tive olhando uma pesquisa. Se não me falha a memória, se eu estiver equivocado, você me corrige, a igreja de Mormons é a segunda que mais cresce no país. Em termos de estatística, pela quantidade que tinha e que tem hoje. Eu li essa reportagem no estado de São Paulo. A última que eu vi, acho que ela era a que mais crescia. A que mais não crescia. era a maior em número, não. mas em termos proporcionais, é a que mais crescia. E acho que isso tem muito a ver com as nossas crenças e com esse lado altruísta da igreja. Quando nós batemos na porta de alguém, tenha certeza que nós só queremos ajudar aquela pessoa.
não estamos interessados no dízimo dela, não estamos interessados naquilo que ela tem para contribuir, mas estamos interessados sim enquanto nós podemos servir aquela pessoa e o quanto ela pode crescer a partir de nossas crenças. Preocupado no ser, não no ter. Sim, sempre. Como eu falei antes, para o Senhor todos somos iguais. Né? Você mencionou algumas vezes a minha profissão, né? Da mesma forma como temos muitos outros membros da igreja com outras profissões, temos muitos outros desempregados e somos todos iguais. Na igreja não há distinção em função de raça, posição social, todos somos iguais. E foi isso que Jesus Cristo sempre nos ensinou. Falando de Jesus Cristo, se você me permite, claro. Eu tenho aqui um exemplar que nós chamamos de o Cristo vivo, espelha a nossa crença em Jesus Cristo. Gostaria de deixar com você. Então, quando alguém disser, os mormons não acreditam em Cristo, então você tem uma prova aí de nossa crença nele. Eu falei aqui também do quanto a família é importante para nós e deixamos isso bem claro em um memorando que a igreja emitiu para todo mundo, que nós chamamos de A Família, Proclamação ao Mundo. E aí falamos como nós acreditamos ser a família. E isso é, apesar de já ter algumas décadas que foi emitido, é tão atual quanto aquele momento. Então, na dúvida em que o mundo vive sobre como deve ser perante Deus a constituição da família, aqui mostra bem qual a crença que nós temos. E vou deixar contigo também esse folhetinho. Você vai ver que atrás tem um número de telefone. Bom, e aí, se você ligar para esse número, as pessoas que vão te atender vão pegar o teu endereço e mandar um presente gratuito para você também. Bom, podendo ser um livro de Mórmon ou um vídeo da igreja. Então, aqueles que desejarem conhecer um pouco melhor da igreja... É 0800, hein, gente? Não precisa pagar não, viu? Exatamente. Isso é bom, hein? Não vai gastar nada. Nem uma ligação telefônica. Perfeito. Mas esse é um pouco das nossas crenças, Ademir. Presidente, Bispo Luiz Leandro de Oliveira Júnior, foi um prazer em tê-lo aqui no Transformação Social. Todo meu. Obrigado pelas explanações, pelas explicações. Falou um pouco do que é um Mórmon. Às vezes tem muitas dúvidas, né? Às vezes a pessoa tem até vontade de ir lá em uma das alas das igrejas e fica na dúvida de como será. Eu acho que Vossa Excelência deu uma aula aqui para todos nós. Eu gostaria das suas considerações finais e que deixasse um recado para a nossa população, agradecendo antecipadamente a vossa participação aqui no nosso programa. Eu, na verdade, sou muito grato por essa oportunidade. Bom, somos amigos, somos irmãos. Sim. Então é sempre bom poder falar um pouco da igreja, falar de nossa crença, sobretudo em Jesus Cristo. A igreja, como você falou, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acham que não são bem-vindas, muito pelo contrário. Na frente de cada um dos prédios da igreja, junto lá com a identificação da igreja, tem outro dizer, isso é padronizado, visitantes são bem-vindos. Então, qualquer pessoa será muito bem-vinda, muito bem recebida, e eu garanto que vai se sentir em casa, vai se sentir no meio de uma família. Especificamente aqui em Cubatão, nós temos reuniões da igreja todos os domingos, começando às 9 da manhã, na capela situada aqui, por trás das Casas Bahia, que você mencionou, tá bom? E todos são muito bem-vindos e gostaríamos muito de recebê-los lá. Você, inclusive, será um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. E quando for, me ligue, eu farei questão de estar aí para receber. Eu guardei seu telefone aqui comigo. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Obrigado a vocês. E com as palavras do presidente das comunidades que envolvem Santos e Cubatão, Luiz Leandro de Oliveira Júnior, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mórmons, vamos nos despedindo no Transformação Social, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.